Olá, gente! Meu nome é Marislene Brito, sou professora de Química. Hoje nós vamos conversar sobre Físico-Química envolvendo mistura de soluções. Esse assunto ele corresponde ao capítulo 5 do livro de Química, do livro 2 do material do SAS, tá? Vamos lá, vamos comigo, a gente tem muito que conversar. Inicialmente, quando a gente trabalha mistura de soluções, eu dividi em 3 casos. Mistura de soluções com solutos iguais, mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si e depois mistura de soluções com solutos que vão reagir entre si. Essa última parte, nós vamos ter um encontro só para isso, que corresponde ao capítulo 6 do livro 2 de vocês. Então, hoje nós vamos conversar sobre misturas de soluções com solutos iguais e solutos diferentes que não reagem, tá bom? Vamos iniciar. Eu coloquei aqui um sistema em que eu tenho uma solução A, que é de NaOH, soda cáustica, cuja concentração, se você perceber, é 20 gramas por litro e o volume da solução é 1 litro. Temos aqui uma solução B de concentração 50 gramas por litro, o volume dessa solução também 1 litro, e nós vamos misturar, juntar essas duas soluções. Quando a gente mistura, o volume final total da solução, obviamente, é a soma da contribuição do volume de cada solução que participou dessa mistura. Então, 1 litro mais 1 litro, nós vamos ter aqui um volume final de 2 litros. É o volume final. Mas entendam que a concentração da solução final não é, vou repetir, não é a soma das concentrações de cada solução. Você não pode somar, no caso, 50 mais 20 e simplesmente dar 70 e dizer que a concentração final é 70 gramas por litro. Não faça isso, não faça isso. A primeira coisa que nós vamos determinar é a massa de soluto, que é a massa de NaOH que cada solução ela vai apresentar. Nós estamos aqui no exemplo trabalhando concentração comum. E a gente sabe que concentração comum nada mais é do que a massa do soluto pelo volume da solução. Isso significa que a massa do soluto, analisando a equação, é concentração vezes volume. É concentração vezes o volume. Então ficou fácil. Se eu pegar aqui a concentração de 20 gramas por litro e multiplicar pelo volume de 1 litro, nós vamos ter a massa do soluto dessa solução. 20 vezes 1 dá 20. Então, aqui nós temos 20 gramas de hidróxido de sódio. Se eu pegar aqui a massa do NaOH, que está presente na solução B, na segunda solução, que é 50 gramas por litro, que é a concentração, vezes o volume de 1 litro, olha como litro cancela litro, e a massa do NaOH aqui vai ser 50 gramas. É claro que a massa do soluto na solução B, mas a massa do soluto na solução A é o que eu vou ter na solução final. Então aqui, na solução final, a massa de base, que é o hidróxido de sódio, vai ser 20 mais 50 gramas. Nós vamos ter 70 gramas de NaOH. Esta é a concentração? Não, não é. Porque concentração é massa por volume. E o volume é de 2 litros, não é mais 1 litro. Então, a concentração final da solução é a massa de NaOH que nós vamos encontrar na solução final, que é 70 gramas, pelo volume da solução final, que é de 2 litros. E nós vamos ter aqui 70 dividido por 2, vai dar 35 gramas por litro. Esta é a concentração
do NaOH aqui na solução final. É importante que você perceba que na hora em que você mistura duas soluções, e as soluções elas apresentam exatamente o mesmo soluto, no exemplo aqui as duas são de NaOH, que a concentração resultante da mistura dessas duas soluções, ela nem pode ser maior do que o valor da maior concentração e nem abaixo e nem menor do que o valor da menor concentração. Ou seja, se as soluções têm concentração 20 e 50, o resultado não pode dar 60 nem 10, tem que ficar nessa faixa, entre 20 e 50, e 35 é realmente um resultado muito esperado, tá? Então, de uma maneira bem didática, bem específica, nós poderíamos calcular a concentração da solução final, simplesmente determinando a massa do soluto da solução final e o volume dessa solução final. Só que, se de repente aparecer uma situação que envolva um pouco mais de complexidade, é interessante que a gente possa trabalhar de uma maneira mais geral, até mesmo para a gente deduzir e propor uma equação que possa ser mais geral, aplicada para qualquer concentração, né? Então, eu fiz da seguinte maneira: eu tenho uma solução que eu chamei de solução 1, essa solução tem uma concentração que eu chamei de C1 e um volume que eu chamei de V1, ok? Aí uma solução 2, concentração 2, volume 2. A soma dessas duas soluções é a solução final, que eu chamei de solução 3, que ela tem uma concentração 3 e ela vai ter um volume V3, que é a soma de V1 e V2. Muito bem. A massa do soluto que está presente nessa solução é a concentração vezes o volume dessa solução. A massa do soluto que está presente na segunda solução é concentração vezes volume da segunda solução. E a massa do soluto na solução final é concentração vezes volume da solução final. Só que a massa que existe aqui do soluto, já que é mistura de soluções com o mesmo tipo de soluto, a massa do soluto em 3 é a soma do que tem dele na solução 1 mais do que tem dele na solução 2. Então, o que é M1? Substitui por C1 vezes V1. O que é M2? Substitui por C2 vezes V2. E o que é M3? Substitui por C3 vezes V3. E nós temos a expressão mais utilizada envolvendo mistura de soluções com solutos iguais, tá? Mas isso para concentração comum. Só que existe uma concentração que é concentração em quantidade de matéria ou molaridade, que por analogia, por semelhança, onde a gente tinha concentração comum, eu posso substituir por molaridade. E a gente nota que a expressão envolvendo molaridade é equivalente à expressão envolvendo concentração comum. M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Se você tiver 5 soluções, você vai ter M1V1 mais M2V2 mais M3V3 mais M4V4 mais M5V5 até obter MFVF, que seria a concentração final e o volume da solução final, tá? Então, a gente pode usar para concentração comum, a gente pode também usar para molaridade. Quando a gente aplica nessa questão e diz assim, misturam-se 200 mililitros de solução de KOH com concentração 5 gramas por litro, com 300 mililitros de solução dessa mesma base, com concentração 4 gramas por litro. A concentração final é. Então, nós temos aqui a solução 1. E essa solução 1, ela apresenta concentração 1 e ela apresenta volume 1. Qual é a concentração da solução 1? É de 5 gramas por litro. 5 gramas por litro. Qual é o volume da solução 1? 200 ml. 200 mililitros, que corresponde a 0,2 litros. A solução 2, de mesma base, que é de KOH, a solução 2, quais são os dados que eu tenho dela? Nós temos a concentração da solução 2, 4 gramas por litro.
O volume da solução 2 é de 300 mililitros. 300 mililitros. E nós vamos misturar essas duas soluções para poder a gente obter uma solução final, cuja concentração dessa solução final é exatamente o que ele está querendo. Então, nós vamos aplicar as expressões. Nesse caso, a gente tem que concentração 1 vezes volume 1, mais concentração 2 vezes volume 2, igual a concentração 3 vezes volume 3. O que é C1? 5 gramas por litro. Volume 1, 0,2 litros. O que é C2? 4 gramas por litro. 4 gramas por litro. E o que é V2? 300 ml, que corresponde a 0,3 litros, vezes 0,3 litros. Isso é igual a C3 vezes qual é o volume da solução final? Porque o volume da solução final é a soma dos volumes de cada solução que foi usado na mistura. 200 mais 300, o volume da solução final, 500 mililitros, que corresponde a 0,5 litros, meio litro. Então, quando a gente tem aqui C3, que é o volume final, vezes 0,5 litros. 5 vezes 0,2 vai dar igual, ó, cancela litro com litro, vai dar igual a 1 grama. Mais, litro cancela litro, 4 vezes 0,3 dá 1,2. Igual a C3 vezes 0,5 litros. C3 vai ser igual 1 mais 1,2, 2,2 gramas, dividido por meio litro, que nós vamos ter aqui 4,4 gramas por litro. E o item correto dessa questão aqui, ó, letra E. Então, nós encontramos a concentração da solução final aplicando a expressão que a gente acabou de ver. C1V1 mais C2V2 igual a C3V3, que é a concentração e o volume da solução final, tá? Muito bem. Este outro exemplo aqui, ele já nos leva para uma situação um pouquinho diferente, que é o pedido da concentração de uma mistura de soluções com solutos iguais, só que ele nos dá uma unidade, mas ele pede outra unidade. Então, vamos juntos desenvolver aí e organizar a questão, ok? Qual a concentração em mol por litro da solução resultante da mistura de duas soluções de NaOH? Uma com volume de 500 ml, com concentração 175,5 gramas por litro. Com outra de também 500 ml, de concentração, com concentração 58,5 gramas por litro. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma solução. Esta solução aqui, ela é de sal de cozinha, NaCl, cujo volume, que eu vou chamar de V1, é 500 ml, e a concentração dessa solução é 175,5 gramas por litro. E ele está misturando com outra solução de também NaCl, só que a concentração dessa segunda solução é 58,5 gramas por litro e o volume desta outra solução também de 500 ml, que dá 0,5 litros. Obviamente, quando a gente mistura essas duas soluções, 500 mais 500, nós vamos ter o volume final de 1 litro, que corresponde a 1000 mililitros, 1 litro. Mas mesmo soluto, mistura de soluções com soluto igual.
Só que ele não quer a concentração comum desta solução. Ele me deu concentração comum de cada componente da mistura. Ele quer a concentração em mol por litro, molaridade. Sugiro que a gente calcule primeiro a concentração comum e depois a gente converte para a molaridade o final. Então, o que nós vamos aplicar? Aplica a expressão. Isso é treino, isso é treino. Nós temos que concentração 1, volume 1 da solução, concentração 2, volume 2 da segunda solução, igual a concentração 3, volume 3 da terceira solução. Concentração 1, 175,5 gramas por litro. No volume de 500 ml, que é 0,5 litros. Mais, concentração 2, 58,5 gramas por litro. O volume da solução 2, 500 ml, que é 0,5 litros. A concentração da solução 3, ou final, é o que eu estou querendo calcular. E o volume da solução final, que é 1000 ml, ou 1 litro. Quando a gente multiplica 175,5 por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, vai dar aí, eu diria, eu fiz o seguinte, eu peguei esse 0,5 de cada um e coloquei em evidência. Aí deu 175,5, aqui mais 58,5, multiplicado por meio, que aí eu faço a soma e multiplico uma vez só, igual a C3 vezes 1, que é C3. E nós temos aqui que o resultado dessa soma aqui, multiplicado por 0,5, vai me dar uma concentração de 117 gramas por litro. 117 gramas por litro. Que aí você multiplica aqui, dá 117, dividido por 1 litro, 117 gramas por litro. Tudo bem. Isto não é a resposta. Por quê? Porque o que ele quer é a molaridade. Ele não quer a concentração comum. E como é que a gente converte em grama por litro para mol por litro? Sem problema. Nós precisamos da massa molar. Por isso que ele colocou na questão a massa molar do sódio, a massa molar do cloro, para poder a gente, somando os dois aqui, me dá uma massa molar do NaCl, que é o cloreto de sódio, 23 mais 35 dá 58,5 gramas por mol. Tá aí a massa molar do sal de cozinha. Então, se eu quiser converter essa concentração de 117 gramas por litro para mol por litro, ou seja, nós vamos calcular a molaridade sendo 117 gramas por litro. Eu quero manter litro embaixo, mas eu quero que em cima de grama vire mol. Então, nós vamos usar a massa molar. A gente vai fazer por análise dimensional. Nós vamos multiplicar pelo inverso da massa molar. O inverso da massa molar, cuja o valor é 58,5 grama embaixo, mol em cima, porque estamos trabalhando com o inverso. Grama cancela grama e a resposta é mol sobre litro. E a molaridade, 117 dividido por 58,5 dá 2 mols por litro, que é a concentração em mol por litro da mistura dessas duas soluções. E a letra C, resposta correta para a gente marcar, tá? Muito bem. Nós temos ainda uma outra situação que envolve a mistura de soluções, só que agora com solutos que não são iguais, com solutos que são diferentes, mas eles não vão reagir um com o outro, tipo água e sal misturada com água e açúcar. Na hora em que você mistura essas duas soluções, não vai acontecer reação química entre o sal e o açúcar. E aí o que vai acontecer? Vamos ver, me acompanhem, por favor.
Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Nós vamos ter a seguinte forma de pensar, ok? Muito bem. Eu diria a vocês que eu peguei aqui uma solução de NaCl, 20 gramas por litro, volume de 1 litro, e misturei com uma solução de sacarose, açúcar comum da cana, cuja concentração é 50 gramas por litro, volume de 1 litro, ok? Depois que eu misturei essas duas soluções, eu obtive a solução final. E o que eu quero? Eu quero a concentração do sal na solução final, eu quero a concentração do açúcar na solução final. Vocês concordam que o volume dessa solução final aqui vai ser a soma do volume da contribuição de cada solução? 1 mais 1, nós vamos ter um volume final de 2 litros. Então, todo o sal, todo o NaCl que está aqui, veio da solução de NaCl, que se a concentração é 20 gramas por litro, então a cada litro de solução, você vai ter 20 gramas de sal. Então, a massa de NaCl aqui, a massa do soluto, é de 20 gramas. É de 20 gramas. Porque você tem 1 litro de solução. Se você tivesse 2 litros, seriam 40 gramas. Se você tivesse meio litro, seria 10 gramas. Mas você tem 1 litro, são 20 gramas. Então, a quantidade de NaCl que você tem na solução final, quantidade que eu falo é massa, é de 20 gramas. Mas vai estar em 2 litros. Então, a gente tem como calcular a concentração. A concentração de NaCl na solução final vai ser de 20 gramas no volume de 2 litros, que será 10 gramas por litro. Se você olhar para o açúcar, a massa de açúcar aqui é de 50 gramas. Por que eu sei? Porque se a concentração é de 50 gramas por litro, a cada litro, então em 1 litro de solução, nós vamos ter 50 gramas de açúcar. Então, nós temos que a massa do açúcar aqui, massa do açúcar, será de 50 gramas. Ou seja, se eu quiser calcular a concentração do açúcar na solução final, cuja massa dele é de 50 gramas no volume de 2 litros, calcula concentração do açúcar na solução final, é a massa que a gente tem dele, 50 gramas, no volume de 2 litros, que vai dar 25 gramas por litro. O que está acontecendo aí? A concentração do sal era 20, caiu para 10. A concentração do açúcar era 50, caiu para 25. Cara, o que está acontecendo é uma diluição. Eu tinha a solução de sal, 20 gramas por litro, no volume de 1 litro. Na hora em que eu misturei essas duas soluções, o volume passou de 1 para 2, ele dobrou. Quando o volume dobra, a concentração cai para metade. Metade de 20 é 10. A mesma visão eu posso enxergar para o açúcar. A concentração do açúcar era 50. 1 litro de açúcar, de concentração, 50 gramas por litro. Quando eu misturei com 1 litro de solução de sal de NaCl, simplesmente, se eu tinha essa concentração em 1 litro, em 2 litros, ela vai cair para metade, porque a água de uma solução dilui a outra. A água da outra dilui a primeira. Então, para cada solução, você vai ter uma diluição. Então, toda vida que você tiver mistura de soluções com solutos diferentes e que eles não vão reagir um com o outro, o segredo é que nós vamos ter uma diluição de cada solução e nós vamos tratar como uma diluição. E quando a gente trabalha diluição, nós, inclusive na terça-feira passada, tivemos uma aula ao vivo de revisão dos 4 primeiros capítulos da fisicoquímica do material, do 2º ano,
E um dos tópicos eu falei de diluição. E quando a gente tem diluição, a expressão da diluição, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Pode ser concentração comum, pode ser molaridade, molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Então, toda vida que você tiver mistura de soluções com solutos diferentes, mas que eles não reagirem, você vai interpretar como uma diluição para cada solução independentemente, tá? Sal e açúcar, o sal vai ser diluído pela água da solução de açúcar. O açúcar vai ser diluído pela água da solução do sal, ok? Aí vamos para esta situação. Quando nós temos aqui uma questãozinha modelo, uma questão exemplo, nós temos duas soluções, que eu chamei de A e B. Uma solução A contendo a massa 2 gramas de NaCl num volume de solução de 100 ml. Uma solução que eu chamei de B contendo 10 gramas de açúcar, sacarose, no volume de solução de 400 ml. Fiquem atentos, porque isto não é a concentração, isso é a massa. Diferente do exemplo do modelo anterior, eu tinha dado a concentração e o volume, agora não. Agora eu estou dando a massa e o volume e estou pedindo a concentração do sal na solução A concentração da sacarose na solução B. Então, a gente pode aqui na letra A calcular a concentração do NaCl na solução A. Que concentração? Nada mais é do que a massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto, 2 gramas. O volume que está, 100 ml, mas ele quer em grama por litro. E 100 ml corresponde a 0,1 litro, como 400 ml corresponde a 0,4 litros. Então, a gente tem aqui a concentração do NaCl na solução A massa é de 2 gramas. O volume é um volume de 0,1 litro. Então, nós temos aqui uma concentração comum de 20 gramas por litro. Essa é a concentração de NaCl na solução inicial, tá? Na letra B, ele pede a concentração de sacarose na solução B. Então, nós vamos ter que a concentração de sacarose na solução B, sacarose, é a massa de sacarose, 10 gramas. 10 gramas. O volume em litros, 0,4 litros. 0,4 litros. Aqui vai dar, multiplica em cima e embaixo por 10, dá 100 por 4, 25 gramas por litro. Agora nós temos a concentração de cada solução. Então, concentração aqui do NaCl na solução A, 20 gramas por litro. Concentração de sacarose na solução B, 25 gramas por litro. Mas olha o que ele pede na solução C. A concentração do NaCl e da sacarose na solução resultante da mistura dessas soluções A e B, nós vamos misturar essas duas soluções e ele quer saber qual é a concentração da solução final. Bem, uma coisa eu sei, o volume da solução final é a soma da contribuição de cada solução, que 400 mais 100, nós vamos ter 500 mililitros, que vai corresponder, obviamente, ao volume de 0,5 litros. Então, a concentração do NaCl e da sacarose na solução final resultante é uma diluição de cada um. E você tem que fazer de maneira independente, separado, tá? Então, quando a gente tem aqui, primeiro, para o NaCl. Para o NaCl, a gente tem concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Qual é a concentração inicial? 20 gramas por litro.
20 gramas por litro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O volume não precisa ser convertido para litro, porque se você mantiver a mesma unidade do volume aqui, inicial e final, eles vão cancelar a unidade. Então, você pode deixar em litro, mas você também pode usar ml, tá? Se você quiser deixar em litro, já está ali, 0,1 litros. Concentração final é o que ele quer. E o volume final, 500 ml, que é 0,5 litros. Nós vamos ter aqui 20 vezes 0,1 dá 2, né? Tanto que litro cancela litro. E 2 dividido por 0,5, nós temos uma concentração final, que vai ser aqui, no caso, de 4 gramas por litro. 4 gramas por litro, ok? Que seria aqui 2 por 0,5. A mesma coisa você vai fazer para o açúcar, para a sacarose. Quando a gente faz a mesma coisa para a sacarose, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final, a concentração inicial da sacarose, a gente havia calculado aqui, 25 gramas por litro. O volume inicial da sacarose, 400 ml, ou 0,4 litros, 0,4 litros. A concentração final é o que ele quer, e o volume final, que é a soma dos dois, é de 0,5 litros ou 500 ml. Aí nós temos aqui que a concentração final, ela vai dar, aqui no caso, dá 10 por meio, vai dar 20 gramas por litro. 20 gramas por litro, ok? Ou seja, a solução inicial de sal era 20, caiu para 4, diluiu. A solução inicial de sacarose era 25, caiu para 20, diluiu. Por que não caiu para metade? Porque o volume para cada um não dobrou. As soluções, elas partiram de volumes diferentes, certo? Uma era 100 ml, a outra era 400 ml. Então, você não vai ter o volume dobrado para cada solução, para a concentração ter reduzido a metade, como foi no exemplo anterior, tá? Então, nós temos aqui os resultados dessas duas novas soluções após a mistura delas, tá certo? Essa outra questão, ela já nos leva para uma situação que ela requer um pouquinho mais de conhecimento, porque a gente precisa dissociar os sais. Um becker contendo 150 ml de cloreto de potássio, solução de cloreto de potássio, vamos esquematizar. Becker é um copo, tá aqui. Este copo, bem tortinho, tá? Este copo, ele contém uma solução de KCl, cloreto de potássio, cujo volume dessa solução é de 150 mililitros, 150 ml, de concentração 4 mols por litro. 4 mols por litro, ok? E simplesmente nós vamos misturar com outra solução. Esta outra solução, ela é de sulfato de potássio, ela é de K2SO4, de concentração 3 mols por litro, e o volume desta outra solução é de 350 ml, 350 mililitros. Quando a gente mistura, tá aqui, nessa mistura nós vamos ter o KCl aqui e nós vamos ter o K2SO4 aqui também. Eles não vão reagir, não vai existir reação química entre esses dois sais. Mas uma coisa nós temos certeza: qual é o volume final da solução, desta mistura das duas soluções? Quanto é 350
mais 150, vai dar 500 ml. Nós vamos ter um volume final de meio litro, de 500 mililitros. Então, eu preciso descobrir qual é a concentração do sal, cloreto de potássio, preciso descobrir qual é a concentração do sal, sulfato de potássio, na solução final. Por quê? Porque o que ele pede são as concentrações em relação aos íons K+, e SO4 2- na solução final. E o sal, gente, ele dissocia. Então, quando a gente calcular a concentração por cloreto de potássio, a gente vai dissociar. Quando a gente calcular a concentração por sulfato de potássio, a gente vai dissociar. E isso deve ser feito individualmente para cada sal. Lembrando que nós teremos uma diluição, que a água de uma solução dilui a outra solução e vice-versa. Então, quando nós temos, primeiro, para o cloreto de potássio, quando nós temos para o KCl, para o cloreto de potássio, que é o KCl, é molaridade, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Está aí a expressão da diluição, envolvendo molaridade. Qual é a molaridade da solução inicial? 4 mols por litro. Qual é o volume da solução inicial? 150 ml ou 0,15 litro. Pode deixar em mililitro, porque ele vai cancelar com a unidade do outro lado. A concentração da solução final é o que a gente vai querer descobrir. E o volume da solução final, 500 ml, 500 mililitros. Olhe como essa unidade de volume cancela esta, não precisa a gente converter para litro, e nós temos que o resultado aqui da concentração desta solução final, ela vai ser, aí no caso, ver aqui para a gente agilizar as nossas continhas, ela vai ser 1,2 mols por litro. 1,2 mols por litro. Está aqui, ok? Mas lembrem que o cloreto de potássio, ele dissocia. O que é dissociar? Separar os íons em solução. Então, a dissociação do cloreto de potássio vai ficar KCl, meio aquoso, originando K+, meio aquoso, e Cl-, meio aquoso. A proporção estequiométrica é que cada mol de sal origina um mol de cátion e um mol de ânion. Então, se a gente tem 1,2 mols por litro de KCl, deixa eu só organizar aqui, mols por litro de sal cloreto de potássio, nós vamos ter proporção de 1 para 1, a mesma concentração de K+, e de Cl-, 1,2 mols por litro de Cl-, ok? Então, nós já sabemos a contribuição do KCl em relação à quantidade de K+. E a gente precisa fazer para o outro sal, para o sulfato de potássio. Para o sulfato de potássio, o K2SO4, nós vamos ter aqui concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. A concentração inicial dele é 3 mols por litro. O volume inicial é de 350 ml. A concentração final é o que ele quer. E o volume final, 500 ml. A gente cancela as unidades do volume e a molaridade final da solução de sulfato de potássio vai dar 2,1. 2,1 mols por litro. Está aqui, ok? Mas o sal, sulfato de potássio, vai dissociar. E a dissociação do sulfato de potássio, K2SO4, em solução aquosa, vai gerar 2K+, meio aquoso, e SO4 2-,
meio aquoso também. Eu faço até questão de mudar a cor do pincel e a gente fazer em vermelho, que cada mol de sal origina 2 mols de K+, e 1 mol de SO4 2-. Como a concentração dele é 2,1 mols por litro, se este número é o dobro deste, a quantidade é o dobro desta. E o dobro de 2,1 é 4,2 mols por litro. Se este número é igual a este, a concentração do sulfato é igual a esta, 2,1 mols por litro. Ou seja, o desfecho final da solução é que o K+, ele tanto vai, eu diria, participar do cloreto de potássio quanto do sulfato de potássio. Então, a concentração de K+, ela vai ser a junção do que o sulfato de potássio forneceu, mais o que o cloreto de potássio forneceu. Então, nós vamos ter aqui 1,2 mais 4,2, que vai dar 5,4 mols por litro. Mols por litro. A concentração do sulfato, que é o SO4 2-, a contribuição é só do sulfato, não tem no cloreto, que é 2,1 mols por litro. Ele quer do potássio, que é o K+, ele quer do sulfato, e as respostas são 5,4 de K+, e 2,1 do sulfato, tá? Uma questãozinha assim, um pouquinho mais primorosa, para a gente pensar um pouquinho, ter um pouquinho mais de trabalho, mas algo que, quando você entende o que você está fazendo, realmente é muito, muito prazeroso, tá? Eu diria que a gente vai ficando por aqui, para que no nosso próximo encontro a gente possa trabalhar uma outra situação, mistura de soluções com solutos que reagem. Lanço o desafio para você e te espero no nosso próximo encontro. Um abraço.